Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. E ninguém melhor que Eduardo Janete da Fonseca para nos fazer compreender de maneira clara o Brasil e o mundo neste momento de desafios econômicos, ambientais, políticos e sociais que geram inquietação e preocupação, mas também esperança e oportunidade. Eduardo vai nos ajudar a navegar por esse nosso universo turbulento. Eduardo Janete da Fonseca é um dos mais renomados economistas brasileiros. É também filósofo que trata de maneira primorosa a história do pensamento econômico e um grande escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Como homem público, participou das campanhas de Marina Silva à presidência da República. Eduardo Janete, seja muito bem-vindo em Entrevista com Dávila. Tudo bem, Dávila? É um prazer estar aqui. Eduardo, eu gostaria de começar por uma coisa que você vem falando muito, que é o fim da hiperglobalização e como isso vem mudando a natureza da economia nos países. E, de certa forma, essa decepção com o fim da hiperglobalização trouxe de volta o populismo. Explica para a gente o que é esse fim da hiperglobalização. Então, Dávila, se você olhar a história dos movimentos de adensamento das relações econômicas entre países, tanto comerciais como financeiras, como de pessoas e comunicação, você vai ver que tem grandes ondas que não se mantêm por muito tempo. Nós tivemos uma grande onda de globalização no final do século XIX e que foi abruptamente interrompida com a Primeira Guerra Mundial. A economia brasileira chegou a um nível de globalização neste período que só foi recuperado em meados dos anos 1980. Nossa. Tal foi a interrupção desse processo de adensamento, de integração, de interdependência. Mas a partir de 1980, anos 90, nós vivemos o que eu chamo a hiperglobalização, que foi uma retomada desse processo, só que numa escala muito ampliada, não mais apenas o Ocidente, mas envolvendo os países asiáticos, especialmente a China, a Índia e outros países do bloco asiático. Tivemos a hiperglobalização. Qual é o aspecto que eu considero mais fundamental? Tem muita coisa para se falar sobre isso, mas onde está realmente o mais importante de tudo? Eu acho que o mais importante de tudo é que centenas de milhões de trabalhadores asiáticos foram incorporados em curto período de tempo ao mercado global de trabalho e de consumo. Isso alterou completamente as relações econômicas em escala planetária. São trabalhadores altamente produtivos, de uma tremenda eficiência, muito disciplinados, estão vindo de uma situação de miséria e aceitam trabalhar para fazer o que fazem, e fazem muito bem, por uma fração do que recebem os seus pares no resto do mundo. Isso deslocou a relação de força entre capital e trabalho em escala global. Você viu o surgimento de cidades fantasmas inteiras nos Estados Unidos. Você viu a classe operária americana completamente desmantelada e perdendo o poder de barganha, quebrou a espinha dorsal dos sindicatos e transformou completamente a perspectiva de milhões de pessoas que estavam com empregos seguros, com uma vida razoavelmente organizada, com um horizonte garantido e que, de repente, viram as grandes empresas se deslocando para uma área específica do planeta, onde as condições de produção, de eficiência e produtividade eram muito superiores. A lógica profunda desse processo é tremenda, porque é o caminho da eficiência, é o caminho da produtividade, é o caminho da escala. Você aumenta enormemente a escala das operações, das empresas, e isso traz uma redução de custo de produção inimaginável no passado. É um pouco o que o Adam Smith dizia lá atrás, que a divisão do mercado é limitada, a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado, né? A gente está assistindo essa lei smithiana em escala planetária. Por que termina esse ciclo? Termina porque a hiperglobalização mostrou, durante a pandemia e depois durante as guerras, Ucrânia e Oriente Médio, que ela tem uma enorme fragilidade. Qual é essa fragilidade? Quanto mais interdependente um sistema, mais ele fica vulnerável a alguma ruptura em um dos elos da cadeia. Se um dos elos da cadeia quebra, toda a cadeia de produção global instantaneamente é paralisada. Nós vimos isso na pandemia
Nós vimos isso de maneira muito nervosa durante o início da guerra da Ucrânia, e isso levou a um movimento de revisão dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade que a hiperglobalização trouxe. A McKinsey fez um estudo mostrando que para 180 produtos críticos das cadeias globais de produção, tem apenas 2 ou 3 fornecedores do mundo. É o caso do chip em Taiwan. O caso do chip em Taiwan, 90%. Se você pegar ingredientes farmacêuticos ativos, 80%, a gente descobriu isso na pandemia, são 2 países, Índia e China. Então agora é um movimento de revisão, com as tensões geopolíticas aumentando, e os chips são logo em Taiwan, ainda por cima, há uma revisão em escala planetária, buscando segurança, buscando diversificação e buscando atenuar essa fragilidade, esse calcanhar de Aquiles que a hiperglobalização mostrou que tem. Porque se por um lado você avançou muito em eficiência, em produtividade, em escala, você fica ao mesmo tempo à mercê de acidentes de percurso, e não faltaram acidentes de percurso que podem pôr tudo a perder subitamente. Termina o ciclo da hiperglobalização. Não acredito que será, para terminar essa longa resposta, espero que as outras respostas não sejam tão longas, mas não vai ser algo parecido com a Primeira Guerra Mundial, eu espero, que levou um completo retrocesso do que vinha sendo a globalização do final do século XIX. Mas certamente aquela velocidade e aquele movimento numa única direção terminou. O impacto político disso é espantoso. Essa direita populista raivosa, no fundo, ela está falando em nome das centenas de milhões de trabalhadores ocidentais. Desses excluídos. Que se viram repentinamente com o solo sumindo debaixo dos pés. Quando Trump fala Let's Make America Great Again, o MAGA, ele está falando de voltar ao mundo pré-hiperglobalização. Aquele mundo da siderurgia, da indústria automobilística, da economia fechada. Não é à toa que ele é tão protecionista. Não é à toa que ele é a favor dos combustíveis fósseis. Ele representa e ele dá voz ao ressentimento dos que perderam uma condição de vida que parecia garantir para cada nova geração uma vida melhor que a geração anterior. Quando entraram centenas de milhões de asiáticos que vieram da miséria para o mercado global de trabalho, esse contrato foi quebrado. Agora, esse ponto que você traz é muito importante, porque nós vemos 2 movimentos. Primeiro, a volta de políticas protecionistas, tanto no caso dos Estados Unidos do Trump, como do Partido Democrata. E isso no mundo inteiro. Vem uma tendência protecionista. E nós sabemos que o crescimento econômico sustentável, que foi tão importante para tirar milhões de pessoas da miséria, ocorreu justamente por causa da abertura comercial. Como é que nós conciliamos as ideias do livre comércio com um afã protecionista para tentar resgatar os excluídos que ficaram fora da hiperglobalização? Esse dilema existe desde o século XVIII, Felipe. E eu vou dar um exemplo do Adam Smith. Adam Smith, como todo mundo sabe, sempre defendeu liberdade econômica, livre comércio. Só que, em um aspecto específico, que era o mercado de fretes marítimos, na Inglaterra, no final do século XVIII, surgiu uma questão. Se a Grã-Bretanha e a Inglaterra aderisse ao livre comércio de fretes marítimos, ela ia perder a condição de potência naval, porque os holandeses eram muito mais eficientes que os ingleses. E perder uma ilha, perder a sua autossuficiência, a sua autonomia naval, era um risco, uma contingência muito perigosa de segurança. Pois bem, Adam Smith defende que no caso de fretes marítimos valia a pena manter o mercado inglês protegido. Foi profético, porque logo depois das guerras napoleônicas, o bloqueio continental, se não tivesse a Inglaterra a potência naval que tinha, garantida em grande medida pela proteção, não tinha resistido ao ataque francês. Não tinha suportado. É um dilema que existe e não é de hoje. Agora, isso se estende para muitas outras áreas em que não se justifica. Eu estou dando um exemplo histórico para mostrar que essa dualidade, essa tensão entre segurança e livre comércio não é uma coisa que se pode tomar com leveza, num liberalismo ingênuo de achar que não, vamos tudo, vamos tudo, vamos tudo. Outra questão, segurança alimentar também é uma questão séria. Agora, nesses 2 pontos,
tem uma coisa interessante. Havia uma capacidade de discernimento, o que é realmente importante para o país manter ou não. Agora parece que está tudo numa... É porque muita gente pega carona e entra na onda, né? Aí vai o oportunismo. E aí tem um dilema que também a gente enfrenta, não é de hoje, que é uma vez que se estabelece o interesse constituído numa medida protecionista, num subsídio, algum tipo de favorecimento estatal, fica muito difícil você desfazê-lo. Porque os beneficiários são concretos e estão já usufruindo aquele benefício. Os que ganhariam com uma economia mais liberal, mais eficiente, são hipotéticos. São pessoas que lá na frente, quando as coisas melhorarem, vão ter os benefícios de uma economia mais próspera, mais eficiente. Mas eles não têm RG, não votam, porque ninguém sabe de antemão quem são. Esse é um grande problema de assimetria de representação, que dificulta muito o processo de mudança. E isso põe em risco, ao meu ver, uma coisa importante, porque por um lado você tem uma veia protecionista e por outro você já tem as grandes corporações públicas e privadas que capturaram o Estado. Exato. Então está cada vez mais difícil fazer um discurso, vamos dizer assim, uma abertura comercial maior. E isso vem impactando, eu queria escutá-lo sobre isso, o baixo crescimento econômico, ou seja, o mundo vem crescendo, e isso aumenta essa insatisfação e mais o afã protecionista. Como é que nós podemos sair dessa armadilha? Então, eu vou dar um exemplo histórico antes de pensar para frente. Um grande economista, ganhador de prêmio Nobel, Monk Rawlson, que escreveu A Lógica da Ação Coletiva, ele tem um livro menos conhecido chamado O Sucesso e o Fracasso das Nações. Ele faz uma pergunta muito interessante: por que os perdedores da Segunda Guerra Mundial, especialmente Alemanha e Japão, tiveram um desempenho econômico espetacular depois da guerra e os ganhadores da guerra, como França e Inglaterra, empacaram, ficaram patinando? Ele mostra, por A mais B, que não tem nada a ver com o Plano Marshall. O Plano Marshall é uma coisa muito pequena, quase irrelevante. Tem a ver com o fato de que a guerra destruiu no Japão e na Alemanha todos os lobbies e todos os grupos de interesse que estavam encastelados no Estado. Então você começou de um território zerado. Ao passo que a Inglaterra, que tem uma história de continuidade institucional como nenhum outro país, ficou completamente tomada, encastelada e travada por sindicatos, por associações empresariais, por grupos de interesse, por um monte de associações e agrupamentos de rent seekers, né? de caçadores de renda. O que a Thatcher fez, de certa maneira, na Inglaterra, foi por meio da política e da democracia, porque em nenhum momento houve qualquer dúvida sobre o compromisso dela com a ordem democrática. Ela falou: esse jogo emperrou, nós vamos ter que dar uma zerada. Há muito grupo de interesse que vai ter que ser tirado da parada para esse país aqui voltar a respirar, porque senão o país asfixia, né? E ela conseguiu fazer isso. Eu morava lá nessa época, eu pude acompanhar muito de perto como ela foi corajosa, destemida, e eu acho que o experimento dela vingou. A melhor prova disso é que o Labour, liderado pelo Tony Blair, só conseguiu voltar quando falou: olha, não tem volta para antes da Thatcher. Nós vamos, a partir da Thatcher, fazer outras coisas que ela deixou de fazer. Mas não queria mais voltar para o status quo ante. O Labour só volta ao poder na Inglaterra quando reconhece que virou o jogo. É outra partida daqui para frente. O Bill Clinton fez isso nos Estados Unidos também, com equilíbrio fiscal e tal. Mas é interessante que uma frase atribuída a Thatcher nessa época, que perguntam para ela qual é o maior legado que ela havia deixado para o país, ela fala Tony Blair. Que era chamado Tory Blair. Tory Blair. Tory Blair. Ela veio aqui ao Brasil, eu tive com ela aqui quando ela visitou o Brasil, e ela falou uma frase num encontro que me marcou demais também. O consenso é a negação da liderança. É isso mesmo. Se você está sempre perseguindo o consenso, você não é um líder. O líder cria o consenso, ele não segue o consenso. Agora, é muito raro surgir uma figura com essa capacidade, com essa autoridade, inclusive moral, de persuadir e de mudar, quebrar o status quo. Então, ou é guerra, ou é o surgimento de uma grande liderança capaz de enfrentar São dois caminhos. São dois caminhos. Que podia ter sido, mas foi um desastre, que de certa maneira, no Brasil, prenunciou uma possibilidade desse tipo, foi o Collor.
Mas era um louco, né? E despreparado, sem a menor condição de liderança consistente. Mas ele teve um momento, até a hiperinflação, de certa maneira, ajuda. Ele fez aquela abertura. A desmontar. Não, uma hiperinflação é uma guerra. Você desmonta. Acabou. Ele confiscou, desmontou tudo. Se ele tivesse um mínimo de orientação, de estratégia, de seriedade, dava para ter dado uma boa recomeçada. Não deu. Outro assunto muito importante para o Brasil, os países que acabaram saindo dessa armadilha da renda média, não só teve abertura econômica, como nós falamos que foi algo fundamental, abertura comercial, mas o ponto vital foi a educação. Foi levar a educação como uma grande bandeira nacional, né? Nós tivemos um primeiro momento muito feliz na educação brasileira, que foi no governo Fernando Henrique, Paulo Renato, que foi a inclusão das crianças na sala de aula. Mas de lá para cá, a questão da qualidade do ensino, os indicadores internacionais mostram que o Brasil vem gastando muito e não aprendendo. Como é que nós podemos resolver esse problema que, ao meu ver, é um dos maiores problemas nacionais que gera essa tal da desigualdade de oportunidade, né? Eu não diria que é um dos maiores, não, Felipe. Eu acho que é o grande problema secular brasileiro. Deixa-me dizer duas coisas sobre a armadilha da renda média. A primeira, integração econômica, e a segunda, capital humano, educação. O Edmar Baixa tem um estudo muito interessante em que ele mostra empiricamente que nos últimos 70 anos, só 12 países no mundo venceram a armadilha da renda média. São poucos. A China não venceu. As pessoas acham que a China é desenvolvida. A China é uma renda média por habitante um pouquinho maior que a brasileira. É lógico que é uma escala monumental, mas não é uma coisa do outro mundo. E a parte fácil, eles já fizeram. Daqui para frente é muito mais difícil. Qual a característica comum dos 12 países que venceram a armadilha da renda média? Aumentaram, todos fizeram isso, aumentando a exportabilidade do PIB. Todos. Ou aumentando a exportação de manufaturados, você tem Israel, Coreia do Sul, tigres asiáticos, ou aumentando a exportação de serviços, turismo, periferia da Europa, Irlanda, Portugal, Espanha, Grécia, e também remessas unilaterais, que é o serviço de trabalho dos imigrantes desses países, dos países mais envolvidos, mandando de volta poupança para os seus países de origem. Isso é categoria serviços, é o segundo bloco. E o terceiro bloco, commodities. Você tem Austrália, Nova Zelândia, Noruega. O Brasil tem um enorme espaço a conquistar no mundo, nas 3 frentes. Manufaturados, serviços, pensa o turismo brasileiro. É inacreditável que a gente ainda não conseguiu entrar no mapa. E também commodities, que pode crescer muito mais do que já cresceu sem destruir o meio ambiente. Dá para fazer. Agora, nós temos que pôr a casa em ordem, né? Nós somos uma economia que é 3% do PIB mundial. As nossas exportações não chegam a 1% das exportações mundiais. O Baixa dizia que nós exportamos menos que Taiwan. Exatamente. Então, realmente, se nós não trabalharmos essa dimensão da exportabilidade do PIB, e que é uma via de mão dupla, porque ao exportar mais você compra mais insumos, tecnologia e tudo mais, e não aumentar a nossa capacidade de vender para o mundo e de comprar do mundo, vamos continuar atolados na renda média e nessa armadilha que nós estamos desde os anos 80, 1980, né? E que não parece que está no horizonte ser vencida em curto período de tempo. Nós deixamos há muito tempo de convergir, ou de estar num caminho de convergência para um país de alta renda por habitante. O segundo ponto, que é muito mais fundamental que o primeiro, e que é eu diria, é um problema secular crônico da civilização brasileira, é o nosso descaso com formação de capital humano. Os Estados Unidos universalizou o acesso ao ensino fundamental no final do século XIX. Foram colônia como nós. O Brasil fez esse movimento, como você lembrou, na gestão do Paulo Renato de Souza, governo Fernando Henrique, no final do século XX. Mas é pior, Felipe, porque universalizou no papel. É nominal, não tem lastro. Nós estamos distribuindo credenciais acadêmicas, graus de formação acadêmica, sem lastro nenhum, é papel pintado.
Verdade. O jovem, a criança não aprende no ensino fundamental as faculdades, os conhecimentos, as capacitações correspondentes àquele grau acadêmico e acha que fez. Depois vai para o ensino médio, continua analfabeto funcional. Entra na faculdade, é analfabeto funcional. Eu vi isso. A pessoa não completou direito nem o ensino fundamental e está se titulando em faculdade. É uma enganação total. Eu costumava dizer que no Brasil uns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem e tudo termina em diploma. E está todo mundo feliz. Educação é descaso de cultura brasileira, de alto a baixo. Se você pegar os resultados educacionais da elite brasileira, 10% de famílias mais ricas, nas melhores escolas particulares do país, eles vão pior nos exames internacionais do que os 10% das famílias mais pobres da Alemanha, da Coreia do Sul e dos países que têm grau de exigência. Não é uma coisa só da escola pública, não, é geral. Os alunos brasileiros vão estudar fora, eles ficam muito abaixo do padrão. Eu vi isso acontecer e eu senti isso na pele. Eu cheguei lá, eu comecei a me dar conta da minha total ignorância em relação aos meus pares, que estavam num ambiente que educava e que estimulava a busca do conhecimento. O Richard Feynman, o grande físico americano, quando veio ao Brasil, no início dos anos 1950, ele deu aula no que era então a Universidade Federal do Brasil, depois virou a Federal do Rio. Deu aula de física, na graduação. Quando ele voltou para os Estados Unidos, depois ele escreveu o livro de memórias, ele fala da experiência dele como professor no Rio de Janeiro. Se você pedir para o aluno brasileiro, na prova, o que foi dado em aula e o que está no manual, ele é o melhor aluno do mundo. Ele faz tudo direitinho, impecável. Se você fizer uma pergunta na prova que não seja diretamente o que foi dado em aula e o que está no livro, ele é o pior aluno do mundo, ele fica totalmente perdido. A gente tem uma visão muito ritualística e muito calcada em memória e repetição do processo educacional. O aluno brasileiro não aprende a pensar por conta própria, a formular um problema, identificar uma solução, questionar o conhecimento estabelecido. Ele é treinado desde o início, todos nós passamos por isso. Nós somos treinados desde o início a repetir na prova direitinho o que foi dado na boca. O pensamento crítico não faz parte. Não faz parte. Então, nós temos realmente uma frente aí de problemas e de questões. A grande vantagem, para terminar outra longa resposta, a grande coisa que talvez dê alguma esperança é que a população parou de crescer. Porque o que mais atrapalhou a formação de capital humano no Brasil, de meados do século XX para cá, foi que nós triplicamos a população em 45 anos. O Brasil era pouco mais de 50 milhões de habitantes em 1950. Em 94 passou a marca de 150 milhões de habitantes. Um país que tem uma explosão populacional dessa ordem teria que ter feito um esforço de mobilização de recursos para capacitar um contingente de crianças e jovens que cresce exponencialmente, desmesurado. E nós não fizemos nada. E isso foi acompanhado de um deslocamento populacional, que é outra bomba. Em 50 éramos 80 rural, 20 urbano, hoje somos 80 urbano e 20 rural. Você junta o crescimento com esse deslocamento demográfico, cara, tá aí. É só abrir a janela e olhar o que está acontecendo. E como é que nós vamos sair dessa? Como é que a gente consegue transformar a educação numa bandeira nacional? Porque o que nós vimos hoje na educação no Brasil são pequenas ilhas de excelência. Eu fiz uma experiência educacional boa aqui em Sobral, temos um IMPA lá, tem o ITA, tá, mas nós não conseguimos transformar isso em política nacional. Eu acho que eu vou dizer duas coisas que me ocorrem. Primeiro, recuperar o lastro dos graus educacionais. Não dá para continuar com essa enganação de achar que universalizou o fundamental, que tem uma proporção razoável. É a história do aluno sério, tem que aprendizado por... Se não mostrar publicamente que adquiriu as competências, os conhecimentos correspondentes àquele grau, não tem o diploma, não tem o grau. É você explicitar o tamanho da nossa defasagem. Esse é um ponto.
Segunda liderança política, Felipe. O Brasil teve, na época do desenvolvimentismo, com o Juscelino Kubitschek, um presidente que incendiou a imaginação brasileira em torno do capital físico. É verdade. Indústria, urbanização, nova capital, indústria automobilística, rodovias. A modernidade era industrializar e urbanizar. Só que não falou e não fez o esforço minimamente compatível de formar capital humano. O meu sonho, um pouco ingênuo, mas eu continuo tendo, é que surja, em algum momento no Brasil, uma liderança forte que coloque o capital humano com a centralidade que o Juscelino colocou o capital físico nos anos 1950. E que encante a população e que mostre à população como a vida pode ser melhor e como nossos horizontes e capacidade de escolha e capacidade de realização dos nossos projetos de vida possam ser muito mais consequentes se nós levarmos a sério a formação nos anos iniciais da vida. Nós precisamos do Juscelino para fazer a exportação do PIB, a abertura econômica, colocar a educação no centro e o terceiro, transformar o meio ambiente numa grande potência do Brasil voltar a crescer. Estamos sonhando alto aqui, mano. Então, a questão ambiental, que é outro tema também que você vem debatendo bastante, há o que eu chamo de um capim alto que o Brasil deveria aproveitar rapidamente, que é a história das áreas degradadas, que nós podemos rapidamente fazer um replantio de florestas e árvores, e só isso já colocaria o Brasil em 2030, 2035 como a primeira grande economia carbono neutro. Também é uma questão cultural. Mas você entende que, por causa da questão climática, essa agenda vai ter um senso de urgência maior, inclusive percebido pelos governadores e prefeitos como uma força de geração de riqueza e investimento? Deveria, Felipe, mas eu não vejo isso acontecer, infelizmente. Eu me pergunto quanto vai ter que piorar para a ficha cair. Como você vê a questão de transformar o meio ambiente nessa força, essa mola propulsora da retomada do crescimento no Brasil? O Brasil tem tudo para se tornar uma liderança e uma potência ambiental. Na energia, na biodiversidade, na capacidade de fornecimento de alimentos em escala planetária. Uma das coisas, essa nova classe média global, emergente, a primeira coisa que essas pessoas fazem quando passam a ganhar mais, a viver melhor, é melhorar a alimentação. Querem proteína animal. Não há outro país no mundo em situação, em condição de suprir essa demanda que vem da China, vem da Índia, vem da Indonésia, que o Brasil. Agora, nós estamos com uma responsabilidade imensa, porque temos um meio ambiente único em escala planetária, mas não estamos mostrando responsabilidade de lidar de uma maneira consequente e cuidadosa com esse patrimônio ambiental que a história nos concedeu, né? É aterrorizante ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com as enchentes, nas queimadas que se espalharam pelo Brasil inteiro e que são resultado, em grande medida, de ação humana, de práticas arcaicas que continuam sendo feitas, né, no nosso setor rural. E o Brasil tem um espaço incrível. Outro dia eu vi um dado, olha que coisa interessante. O empresário que acabou de voltar da China me contou. A China depende muito de alimentos que ela importa, porque ela não tem água. No fundo, o que ela importa é a água, não é o sol nem a terra. Sabe do total importado pela China quanto é o Brasil? Metade. A China está na mão do Brasil. O regime político chinês não se mantém se tiver uma quebra de safra e se tiver algum problema de fornecimento alimentar originado no Brasil. Voltamos à tua hiperglobalização, a dependência da China. Assim como o mundo depende dos ingredientes farmacêuticos ativos deles e dos microchips de Taiwan, depende do alimento brasileiro. Isso é uma realidade incontornável. O que nós podemos fazer com isso na mão, com esse poder que nós temos na mão? Vamos trazer capital chinês para investir na infraestrutura.
Até porque eles vão precisar. Portos, rodovias, ferrovias, é uma complementaridade, é um casamento que está pedindo para acontecer numa escala muito maior do que já é. E nós temos um poder de barganha extraordinário na mão. Você tocou num ponto muito importante no começo da nossa conversa sobre a hiperglobalização, que países como a Austrália, a Nova Zelândia, conseguiram superar a armadilha da renda média sendo exportador de commodity. E às vezes existe um certo pouco caso com commodity. Não, o Brasil não pode ser portador de commodity. E tem uma política de reindustrialização. Como você vê essa vocação natural como exportador de commodity? E como você vê um movimento de reindustrialização? É possível fazer uma reindustrialização que ela seja competitiva e não, de novo, dependente do Estado brasileiro? Eu acho que não pode ter parte pri em relação a quais são as vocações de um país. Não cabe a um governante e a um burocrata ou a um ministro determinar para que direção deve caminhar a alocação de recursos e os investimentos. O que o governo, o Estado pode fazer é criar condições para que os diferentes setores da economia possam fazer apostas e, no processo de mercado, irmos descobrindo o que é que efetivamente tem sentido ou não tem. Quem diria que o Brasil seria um dos grandes produtores mundiais de aviões de porte? E é. Energia solar não tem produtividade maior no mundo do que o Nordeste brasileiro. Aliás, o que está acontecendo com a energia solar, a gente não se dá muito conta no Brasil. A revista The Economist fez uma matéria recentemente, um dossiê. Está dobrando, Felipe, a cada 3 anos a capacidade instalada. Já teve mais que uma Itaipu em energia solar. Pois é, não, está dobrando no mundo. Em 2030, a solar vai ser a principal fonte de geração elétrica planetária. Em 2040, vai ser a principal fonte de energia total, não só elétrica. E o Brasil está crescendo, mas pode avançar muito mais. O interessante seria usar essa energia, transformá-la e vender para o mundo o que nós somos capazes de fazer com ela. E dá para fazer muita coisa com essa energia. O que nós fazemos com os nossos recursos naturais, no fundo, a água, o sol e a terra arável, é transformar isso em produção. O que nós estamos exportando para a China é fundamentalmente água, que eles não têm. O problema da falta de água na Índia, na China, é tremendo. A Índia já está em racionamento há muito tempo. A gente tem dotações e recursos extraordinários, mas a gente não consegue se organizar para ocupar o lugar que nos cabe nessa economia global. Talvez uma coisa importante nessa economia global, aí puxando um pouco para o lado da política e da economia, é o Brasil aproveitar esse novo capítulo de nearshoring. O Brasil tem uma enorme oportunidade, mas para isso precisa ter confiança nas regras, previsibilidade e combater a insegurança jurídica, né? Como você vê essa frente política, mais uma vez, desperdiçando uma oportunidade para que nós possamos crescer nesse novo redesenho global das cadeias, como você colocou? Deixa eu começar com um exemplo bizarro, que também não está muito visível no debate brasileiro, mas a gente precisa prestar atenção. O México. Está acontecendo uma coisa no México que está afugentando. O México nearshoring podia bombar. Eles estão conseguindo um gol contra de um tamanho. O presidente Obrador, ao sair, conseguiu aprovar no Congresso e já sancionou uma reforma do judiciário no México em que todos os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal Mexicano, serão eleitos por voto popular. É maluco. Você quer destruir o judiciário de um país? Imagina esse é o caminho. Você ter juiz disputando voto popular em campanha. À toa, alguém aqui inventa uma brincadeira dessas. Aí acaba, porque não tem democracia e segurança jurídica se não tiver um judiciário estruturado e respeitado. Sabe o que me preocupa no Brasil, Felipe? É lógico que os juízes brasileiros, como seres humanos, são falíveis e erram. E tem que se apontar quando erram. Mas há uma campanha de descrédito do sistema judiciário como um todo no Brasil. Isso não pode. Se nós não tivermos um sistema judiciário com o qual se pode contar
e que tem credibilidade no seu conjunto, a gente vai para o caminho do México. Tem que tomar muito cuidado para não confundir um problema pontual com um movimento de desacreditar e de minar a confiança de todo o sistema da justiça brasileira. O Adam Smith dizia isso muito bem, a justiça é gramática, não é estilo. Ele compara com a linguagem. O estilo é o que você faz opcionalmente para aprimorar. Mas se não tiver justiça nas regras do jogo, do mercado e da sociedade, você não tem gramática. É outra ordem de problema. Precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente interessada em pôr fogo no circo e quebrar na raiz a credibilidade do judiciário brasileiro. E, por outro lado, também precisa ter um movimento interno para não reiterar decisões complicadas, né? Por exemplo, retroatividade em cobrança de impostos, como foi a contribuição social líquida sobre o lucro líquido, né? A questão, por exemplo, o nosso passivo tributário mostra um emaranhado praticamente... no Brasil até o passado imprevisível. Como dizia o Malandro. É isso aí. Então a gente também tem que pensar como não deixar com que essas coisas acabem manchando e aí transformando numa campanha anti-instituição, como você bem falou. Esse é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e não pode ser destruído, né? Mas, o Eduardo, você como um grande filósofo, eu sempre me lembro que todo mundo lembra do Adam Smith sempre pelo Riqueza das Nações, e eu acho que o outro livro filosófico dele, Teoria Moral dos Sentimentos, me parece muito mais importante, porque ali tem uma história dessa importância da virtude, do respeito ao contrato. A gente vem perdendo isso com essa cena do descrédito do processo civilizatório. A gente vem perdendo esse mínimo denominador comum da civilidade, da tolerância, do respeito, o que o Adam Smith achava que era muito importante para ter a cooperação e a colaboração. O próprio Adam Smith considerava a teoria dos sentimentos morais a sua principal obra. Ele nunca imaginou que seria conhecido pelas riquezas das nações. Que, na verdade, era parte de um projeto bem mais amplo, cujo fundamento está na teoria dos sentimentos morais. O que preocupa e que é novo, Felipe, nessa história toda é que a democracia, que nós imaginávamos uma instituição, a ordem democrática, uma instituição inatacável e acima de uma ameaça tangível, deixou de ser. O que nós tivemos nos Estados Unidos e no Brasil, no 6 de janeiro e no 8 de janeiro, e quando começam a ter governantes que contestam o resultado de urna, isso é muito grave. É você não aceitar o veredito da regra basilar da democracia. Quem ganha, governa. E o outro se prepara para voltar na alternância de poder. Se a gente não recuperar a credibilidade do sistema eleitoral e começar a ficar... como está pairando a acontecer agora de novo nos Estados Unidos, seriamente, né? Vai terminar em conflito e vai terminar em gente querendo virar o balde, virar a mesa. O que é quase inimaginável, né? Você pensar, 20 anos atrás, alguém descrever o que viria a se tornar. Eu tive um pensamento, quando teve o 6 de janeiro, que foi curioso. Os americanos, durante muito tempo eu ouvi, mas vocês, eles falavam, né? E eu ouvi isso diretamente. Vocês aí na América Latina, vocês não se entendem, estão dando golpe toda hora, cai governo, entra governo. Quando teve o 6 de janeiro, eu fiquei de vontade de pegar um americano desse e falar, tá vendo como é que é? É assim. Agora vocês vão ver como é. Agora vocês vão... É assim que acontece. Vocês agora viraram latino-americano. Latino-americanizou, olha aí. Agora tá entendendo? Eu não consegui explicar, mas agora você entendeu. Ô Eduardo, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a criação de um arcabouço institucional no mundo, né? O FMI, Banco Mundial, Bretton Woods, a Organização Mundial do Comércio, tudo isso acabou ditando essas novas regras do novo sistema mundial, internacional. E agora essas instituições começam a ser de novo atacadas ou não respeitadas e parece um pouco o que aconteceu com a Liga das Nações, né? Nos anos 20.
Você vê que esse esgarçamento de instituições desse tipo pode prejudicar a construção de um novo consenso? Eu acredito que é grave esse enfraquecimento dos órgãos multilaterais. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Se ela tivesse poderosa, o protecionismo não ia ter tanto campo para se espalhar, para se afirmar. As guerras. Se nós tivéssemos uma ONU com um Conselho de Segurança capaz de garantir minimamente o acordo de que não se tolera uma iniciativa de agressão a um Estado soberano, não estava acontecendo, não está acontecendo hoje. Então, isso torna o mundo muito mais frágil. O mundo se globalizou, mas não criou instituições de governança em escala compatível com o movimento da globalização. Meio ambiente é outro exemplo. Eu acho incrível esses acordos, né? O protocolo de Quioto, o acordo de Paris, todo mundo vai, tira fotografia, canta. Não, agora temos uma solução, todo mundo quer ficar na foto, todo mundo está feliz. E a implementação, e o enforcement? Não tem. Países que não assinaram Quioto tiveram melhor desempenho do que países que, na época, ficaram lindos na fotografia e que não cumpriram nada. Não tem governança para esse tipo de acordo. Aí é letra morta. E isso prejudica muito. Por exemplo, a própria criação do mercado de crédito de carbono que seja respeitado justamente para poder manter as nossas florestas acaba não saindo do papel. Né? Fica muito complicado. É muito complicado. Né? Eu ia te perguntar uma outra coisa importante. Você acha que a ascensão do Brasil nesse mundo de clima, energia renovável e fornecedor de alimentos para o mundo depende mais de iniciativas interna, da política interna, ou isso também virá de uma certa pressão externa, porque manter o Brasil, vamos dizer, solvente, entre aspas, é muito importante para o mundo? Acho que as duas coisas, Felipe. O Brasil precisa do mundo e o mundo precisa do Brasil. E nós estamos numa posição, eu acho que o mundo, nesse momento, embora muito conturbado, mas os ventos que sopram do mundo favorecem o Brasil. Agora a gente tem que ter um mínimo de seriedade e de capacidade de organização dos nossos ativos e das nossas potencialidades para poder transformar esse vento em alguma coisa benéfica para a nossa sociedade. Um problema do qual nós não falamos aqui, mas que não pode não pode ser omitido, é a desigualdade brasileira, que nos fragiliza demais para nós mesmos. Né? Ela tira a legitimidade da nossa forma de vida. Isso tem a ver com aquele nosso problema da educação, né? Tem a ver com a educação, sem dúvida. Você tem um contingente enorme de crianças e jovens no Brasil que não tem um investimento na sua capacitação e na sua dotação inicial, de modo a lhes permitir desenvolver o seu potencial humano. Essas pessoas legitimamente são revoltadas com o que tiveram de oportunidade para poder viver a vida que desejam. Eu realmente não tenho nenhum problema com a desigualdade na chegada. Eu acho que é natural da vida, até porque as pessoas valorizam de forma diferente o sucesso econômico e financeiro. Agora, eu tenho um problema total com a desigualdade na partida. Não pode ter o abismo obsceno que existe no Brasil de acordo com a condição de vida da família em que você teve o azar de nascer ou a sorte de nascer. Isso nos enfraquece, nos fragiliza como sociedade humana. Sem falar de questões de violência, de política, né? O ruído que isso representa para a política brasileira, o espaço que abre para populismo, para aventura e tudo mais. E essa desigualdade na partida tem tudo a ver, como a gente estava falando, uma educação pública de qualidade. É a essência. Né? É a essência. Agora demora gerações, né? Não é uma coisa imediata. Um outro ponto importante que também fragiliza o Brasil, nós falamos em segurança jurídica, falamos da educação, é a segurança pública. Hoje, certamente, isso é a coisa que mais tira o sono do brasileiro, né? É a violência, e mais do que a violência, é a ascensão do crime organizado.
você como economista, e aliás tem vários economistas, eu já vi que faz o estudo do impacto da violência e do crime no PIB, né? E diz que pode isso extrair até de 2% do PIB de uma nação. Como você vê aí a atitude do país e do governo especificamente neste combate específico ao crime organizado? Olha, eu não sou especialista nesse assunto, mas tem uma coisa que eu não me conformo, Felipe. Como é que dentro dos presídios eles se organizam para atuar? Se o Estado brasileiro não consegue exercer sua autoridade dentro do presídio, que dirá fora? Eu não consigo entender. O presídio que não deveria entrar nada de fora, entra, e não deveria sair nada de dentro como ordem, acaba saindo. Eu começaria pelo mais básico. Fazer com que o presídio seja presídio. Seja presídio, né? Segurança, dentro do presídio. É verdade. Ali virou a escola do crime. Vira a escola do crime. Eu vou voltar aqui a um tema importante. Você é um grande escritor e eu queria saber um pouco do que você está trabalhando nesse momento. Essa pergunta... Não, eu tô terminando um projeto de muito tempo, de décadas, que eu devo estar entregando até o final do ano. Mas eu vou pedir para a gente guardar esse assunto para uma próxima entrevista inteira sobre ele, porque eu não vou queimar agora, não. Vou deixar um suspense no ar. Mas eu estou trabalhando, estou cabulando o meu trabalho para estar aqui, Felipe. Saiba disso. Que bom. Mas eu queria tocar num tema que você tratou num outro livro, que eu acho que tem muito a ver com esse espírito nosso brasileiro, né? Que é a dificuldade de fazer os trade-offs de curto prazo para o longo prazo. Eu acho que esse é um enorme problema que nós temos. E isso é muito latente, óbvio, na política, que só pensa na próxima eleição, mas nós somos assim como sociedade, né? Você entende que isso é uma certa infantilização no comportamento, ou você acha que isso é os estímulos e incentivos errados que a sociedade acabou fazendo com que nós privilegiemos o curto prazo versus o longo prazo? Eu acho que tem raízes muito profundas na nossa formação histórica e cultural. Nós somos o resultado do encontro de 3 matrizes, que cada uma, por suas razões, não tiveram o incentivo e não tiveram o impulso, a necessidade até de se estruturar para tomar decisões de troca no tempo de maneira consequente. O português colonizador veio no espírito de aventura para ganhar dinheiro e voltar o mais rapidamente possível. Veio sem família. O índio brasileiro vivia em estado de harmonia com o mundo natural, mas um mundo natural em que você vive um dia de cada vez. Sequer agricultura eles precisavam. Vive-se muito bem com o que a natureza, a cada dia, provém. Né? Os jesuítas, tem depoimentos muito curiosos de jesuítas, do século XVII, XVIII, dizendo da dificuldade de acostumar os índios à agricultura. Em alguns momentos chegam a dizer que eles comiam a colheita durante a colheita. A ideia de você colher para armazenar, para consumir no futuro, não está fora do âmbito da cultura e da forma de vida. E a enormidade da escravidão, que trouxe para cá pessoas que foram completamente arrancadas da sua origem e que não eram sequer donos do seu próprio corpo. Como é que você pode esperar que alguém cuide do seu futuro se não é proprietário nem de si? Então nós temos 3 matrizes que, por motivos e caminhos diferentes, são completamente afeitas a viver o momento. O que aparece, desfrute, e amanhã cuida de si. Isso eu estou voltando lá para trás, mas isso, tudo que envolve trocas muito exigentes de presente para o futuro é complicado no Brasil. Educação, saneamento básico,
Nós estamos no século XXI com metade dos domicílios brasileiros sem coleta de esgoto. É verdade. Previdência, transporte público, tudo isso exige poupança, exige estratégia, exige contenção de desejos imediatos, tendo em vista benefícios futuros. A própria inflação, no fundo, é isso. A inflação, no fundo, é isso. A tentação... Acirrou a questão, vamos consumir ela logo. acirra e ela é causa e consequência ao mesmo tempo. O Juscelino fez uma coisa, é gozado, que eu falei bem do Juscelino, agora eu vou falar um pouco mal. Felipe, o Juscelino triplicou a base monetária em 4 anos para construir uma capital no meio do Cerrado, cara. País que não tem saneamento básico. É de uma aventura, é de uma loucura. O Eugênio Goudin chamava uma floresta de palácios no meio do Cerrado. Para os políticos ficarem se pavoneando lá naqueles palácios incríveis, sem calçada. E longe do povo. Longe do povo. E num país que não tem saneamento básico. E as pessoas encantadas, aquela euforia do desenvolvimentismo, tinha pés de barro, totalmente de barro, porque não tinha poupança. Pegou o atalho da inflação, que é poupança forçada, arrancada do bolso da população sem ela se dar conta no primeiro momento, desorganizou as contas públicas do Brasil de maneira muito profunda, foi o ovo da serpente do golpe de 64. É verdade. Nasceu ali. Caiu no colo de um louco, que era o Jânio, alcoólatra, um país totalmente desorganizado, deu no que deu. A Dilma não foi muito diferente, e o Geisel também não foi diferente. Só que por caminhos, o Geisel dívida externa, para fazer o Plano Nacional de Desenvolvimento, também não poupa, pega o dinheiro lá fora, faz obras faraônicas aqui, inclusive o programa nuclear, depois quebra. E a Dilma, dívida pública. O PAC, vamos acelerar o crescimento, vamos continuar crescendo naquela toada. Descontrole total das contas públicas, a dívida interna começa a crescer em bola de neve, colapso da confiança, impeachment. Será que a gente vai aprender um dia que para crescer tem que poupar? E que não tem atalho? Não tem atalho de inflação, de dívida externa ou de dívida pública, mas tem que poupar. É verdade. Mas esse traz um ponto importante, né? Pensar o futuro significa fazer sacrifícios momentâneos para nós termos poupança para poder construir. Isso é um sonho difícil de vender para o brasileiro, né? Esse é um sonho nós temos uma coisa maravilhosa que é essa capacidade de viver intensamente o momento. É verdade. Isso é uma grande virtude. É lindo, é maravilhoso. Agora, a gente precisa encontrar um equilíbrio que não nos leve a meter os pés pelas mãos, como repetidamente temos feito há décadas. Né? Os experimentos econômicos de Juscelino, Geisel e Dilma fazem parte do mesmo enredo, que é a busca de um atalho para crescer sem poupança. É verdade. E qual que é o sonho do Eduardo Gianetti para o Brasil? É o sonho de qualquer pessoa que quer ver os brasileiros. Eu aprendi que é errado para alguém que estuda e que pensa, imaginar que possa saber o que é melhor para cada um. O que nós podemos contribuir, Felipe, todos nós, é dar condições para que o maior número de pessoas tenham a oportunidade de se preparar no momento certo da vida para fazer as escolhas e arcarem com as consequências das escolhas que fazem. Nós estamos muito longe de conseguir isso no Brasil. Saúde pública, ensino fundamental, isso aí é uma responsabilidade coletiva brasileira. Se a gente não oferecer essa oportunidade de capacitação, nós vamos continuar numa sociedade frustrada e que vê o seu potencial permanentemente escapando e se esvaindo, sem alcançar minimamente o que ela sabe que está ao seu alcance. É verdade. Eu compartilho desse sonho de liberdade com responsabilidade. Eu acho que isso poderia abrir vários horizontes para todos nós. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Entrevista com o Dávila. Foi uma excelente conversa. E a gente fica por aqui
E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com o Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.